Número 15. Como você realmente entra na Coreia do Norte? Quando as pessoas ouvem falar da Coreia do Norte, a primeira coisa que vem à mente é mistério, isolamento, e um país se parece quase completamente desconectado do mundo moderno. Muitas vezes é descrito como a nação mais secreta da Terra, um lugar onde a informação é rigidamente controlada, a movimentação é restrita e até mesmo entrar como estrangeiro parece entrar em uma realidade diferente. Mas aqui está a verdade chocante. Apesar de todas as restrições, é realmente possível visitar a Coreia do Norte. No entanto, a forma de entrada não se parece com nada em nenhum outro lugar do planeta. Você não pode simplesmente reservar um voo, pegar seu passaporte e explorar livremente como faria em países como Tailândia ou França. Não existe viagem independente aqui. Cada passo é controlado, monitorado e previamente aprovado pelo governo. Para sequer começar o processo, você precisa passar por uma empresa de turismo oficialmente autorizada. Essas agências funcionam como a única ponte entre o mundo exterior e a Coreia do Norte. Uma das mais conhecidas é a Koryo Tours, que organiza viagens rigidamente controladas ao país há anos. Sem uma agência assim, entrar na Coreia do Norte é simplesmente impossível para a maioria das pessoas. Depois de reservar uma viagem, seu itinerário é definido com antecedência, e é aqui que as coisas começam a parecer muito diferentes. Você não escolhe para onde ir, você segue um cronograma fixo aprovado pelas autoridades. Cada local, cada hotel, cada parada planejado previamente e não pode ser alterado. Sua jornada geralmente começa em Pequim, um dos poucos portais internacionais para a Coreia do Norte. De lá, os viajantes embarcam em um voo operado pela Air Koryo ou pegam um trem que cruza lentamente a fronteira para um país que parece congelado no tempo. Ao entrar na capital, Pyongyang, a atmosfera muda imediatamente. Estradas largas e vazias, monumentos grandiosos e uma sensação quase surreal de ordem. Mas o que muitos não percebem é que sua experiência aqui é cuidadosamente moldada. Desde o momento em que você chega, são designados guias do governo que permanecem com você o tempo todo. Esses guias não estão apenas ali para mostrar o lugar. Eles são responsáveis por garantir que você siga as regras. E as regras são rígidas. Você não pode andar sozinho. Você não pode interagir livremente com os locais sem permissão. Até algo simples como tirar uma fotografia deve ser feito com cuidado. Certos prédios, soldados ou áreas de construção são completamente proibidos. Seu hotel, muitas vezes localizado em uma ilha isolada ou zona restrita dentro da cidade, se torna sua bolha controlada. Um exemplo famoso é o Hotel Internacional Yangado, onde muitos turistas se hospedam. Cercado por água, ele cria uma barreira natural entre os visitantes e a vida cotidiana na Coreia do Norte. Mas talvez a parte mais fascinante e inquietante de visitar o país seja a sensação de que o que você vê não é a realidade completa. Os turistas são apresentados a uma versão do país feita para impressionar. Ruas limpas, espaços públicos organizados, performances culturais cuidadosamente selecionadas. Você pode visitar monumentos como o Arco do Triunfo ou o enorme monumento da Colina Mansu, onde o respeito não é opcional, é obrigatório. Nesses locais, os visitantes devem seguir regras estritas de comportamento, incluindo se curvar diante de estátuas de líderes como Kim Il-sung e Kim Jong-il. Qualquer sinal de desrespeito pode trazer consequências sérias. E então existe a regra não dita, o silêncio. Existem perguntas que você simplesmente não faz, tópicos que você evita, conversas que nunca acontecem. Porque por trás das viagens controladas, experiências cuidadosamente administradas, existe uma realidade mais profunda, uma que a maioria dos visitantes apenas consegue vislumbrar. Fora da capital, o acesso se torna ainda mais restrito. Áreas rurais, onde grande parte da população vive, são amplamente proibidas para estrangeiros. O que acontece lá permanece um dos maiores mistérios do país. E ainda assim, apesar de tudo isso, milhares de viajantes curiosos continuam escolhendo visitar todos os anos, atraídos pelo fascínio do desconhecido, pelo desejo de ver com os próprios olhos uma das últimas sociedades fechadas do mundo. Mas visitar a Coreia do Norte não é apenas uma viagem, é uma experiência que desafia tudo que você acha que sabe sobre viagem, liberdade e a própria realidade. Porque neste país, você não é apenas um turista, você é um convidado dentro de um dos ambientes mais controlados da Terra,
onde cada passo é observado, cada palavra é medida e cada momento faz parte de uma história cuidadosamente construída para você ver, mas nunca compreender completamente. Número 10. Fatos rápidos sobre viajar no país. Viajar para a Coreia do Norte é diferente de visitar qualquer outro destino na Terra. É uma das experiências de viagem mais controladas, monitoradas e restritas do mundo moderno, onde cada movimento, cada local e cada interação é cuidadosamente administrado desde o momento da chegada. Primeiro e mais importante fato: você não pode viajar de forma independente. Turistas não têm permissão para explorar livremente. Todo visitante deve entrar por meio de uma viagem guiada aprovada, geralmente organizada por agências de turismo autorizadas pelo governo. Você está sempre acompanhado por guias oficiais, em alguns casos, também por supervisores que permanecem com você durante toda a jornada. Segundo, seu itinerário é fixo com antecedência. Não existe exploração espontânea, mudança de planos ou desvios de rota. Cada local visitado é selecionado e aprovado previamente. Isso significa que sua experiência é altamente estruturada, desde monumentos históricos até locais culturais cuidadosamente apresentados. Terceiro, a comunicação é extremamente limitada. Em muitos casos, cartões internacionais não funcionam e o acesso à internet é severamente restrito ou completamente inexistente para turistas. Isso cria uma sensação de desconexão total do mundo exterior, tornando a experiência ainda mais surreal. Quarto, a fotografia é permitida, mas rigidamente controlada. Você só pode fotografar assuntos e locais aprovados. Os guias frequentemente dizem quando e onde você pode ou não tirar fotos. Em algumas áreas, fotografar é completamente proibido, especialmente perto de locais militares ou edifícios governamentais. Quinto, as regras de moeda são estritas. Os turistas geralmente usam moedas estrangeiras como euro, zuo-yuan chinês em vez da moeda local. Os gastos também são limitados a lojas designadas, hotéis e locais turísticos aprovados. Sexto, a hospedagem é pré-selecionada e monitorada. Os turistas normalmente ficam em hotéis aprovados pelo governo, muitas vezes localizados na capital. Esses hotéis são confortáveis, mas isolados, com interação limitada com moradores locais fora de ambientes oficiais. Sétimo, o transporte é controlado. Os viajantes são levados em grupos organizados usando ônibus ou veículos designados. O transporte público geralmente não está disponível para turistas, reforçando a natureza controlada da viagem. Oitavo, a interação com locais é restrita. Na maioria dos casos, conversas com cidadãos locais acontecem apenas em ambientes controlados ou durante intercâmbios culturais organizados. Interações casuais e sem supervisão são raras. Nono, códigos de vestimenta e comportamento são levados a sério. Os turistas devem demonstrar respeito em monumentos e locais históricos, especialmente aqueles ligados a líderes nacionais. Vestimenta e comportamento são frequentemente monitorados de forma sutil para garantir conformidade com as normas locais. Décimo e mais surpreendente, a experiência é projetada para apresentar uma imagem específica do país. O que os turistas veem é cuidadosamente selecionado, o que significa que a realidade da vida cotidiana da maioria dos cidadãos pode ser muito diferente do que os visitantes experimentam. Viajar aqui não é apenas uma viagem, é uma jornada. Nada aqui parece casual. Até a menor interação tem peso, como se cada palavra e gesto fizesse parte de um sistema maior que você só pode observar temporariamente. À medida que você avança, a primeira impressão não é apenas política ou cultural, é visual. A arquitetura é monumental, simétrica e projetada deliberadamente para impressionar. Estradas largas e vazias se estendem sem o ruído habitual do tráfego. Prédios altos se erguem, muitas vezes em escala monumental, mas surpreendentemente silenciosos ao redor. Isso cria a sensação de que a cidade está viva e congelada ao mesmo tempo. Uma das sensações iniciais mais marcantes é a presença de orientação constante. Os turistas nunca estão realmente sozinhos. Desde a chegada, guias designados acompanham cada passo. Eles não apenas explicam os lugares, você se move com eles, segue seu ritmo e observa o país através de um caminho cuidadosamente estruturado. Até decisões simples, como onde andar ou o que fotografar, são influenciadas por esse fluxo guiado. As pessoas que você vê nesses primeiros momentos geralmente parecem distantes, mas compostas. As expressões públicas são sutis.
Não há pressa, não há demonstrações emocionais exageradas, não há distração visível de celulares ou hábitos modernos acelerados. Em vez disso, a vida parece disciplinada, ordenada e sincronizada de uma forma incomum para visitantes. Até o ambiente em si parece diferente. Há uma ausência notável de ruído comercial, sem outdoor disputando atenção, sem anúncios chamativos, sem caos de lojas lotadas. Tudo parece mínimo, intencional e estruturado pelo Estado. Para um visitante de primeira viagem, essa ausência é tão poderosa quanto qualquer coisa visível. E então vem a contradição emocional. Embora tudo pareça controlado e restrito, há também uma sensação inesperada de limpeza e organização que se destaca imediatamente. As ruas são bem cuidadas, os espaços públicos são organizados com precisão e há um esforço claro para apresentar uma imagem de ordem quase teatral. Mas por trás dessa superfície, o que realmente define a primeira impressão é a incerteza. Os visitantes frequentemente descrevem a sensação de tentar constantemente interpretar o que podem sentir versus o que realmente estão percebendo. Torna-se menos sobre o que está fisicamente presente e mais sobre o que não é dito. Até a fotografia, algo que a maioria dos viajantes considera garantido, se torna parte dessa consciência inicial. Você rapidamente percebe que nem tudo pode ser capturado livremente e que nem todo ângulo revela a história completa. Essa restrição muda a forma como você observa tudo, de maneira mais cuidadosa, mais consciente e mais seletiva. À medida que a jornada continua da chegada para as partes internas da cidade, o contraste cresce ainda mais. Estátuas monumentais, grandes praças públicas e marcos cuidadosamente projetados começam a dominar a paisagem. Cada estrutura parece simbólica, como se cada espaço tivesse a intenção de comunicar uma mensagem em vez de apenas cumprir uma função. E ainda assim, apesar de todo o controle, há uma estranha calma no ambiente. Nenhum sinal visível de desordem, nenhum comportamento imprevisível. Apenas um ritmo constante e regulado da vida que continua independentemente de você estar observando ou não. A primeira impressão da Coreia do Norte não pode ser resumida em um único sentimento. Ela é em camadas. É controlada, mas calma. Silenciosa, mas poderosa. Restrita, mas visualmente impressionante. E para muitos visitantes, torna-se claro dentro das primeiras horas que este não é apenas mais um destino de viagem. É uma experiência de entrar em um mundo que opera sob regras completamente diferentes, onde a própria observação se torna parte da jornada. Número 3. Como os norte-coreanos realmente se divertem. Quando a maioria das pessoas pensa na vida dentro da Coreia do Norte, as primeiras imagens que vêm à mente são regras rígidas, movimentos controlados, uma sociedade isolada do resto do mundo. Mas, além das manchetes e das tensões políticas, existe um lado do dia a dia que raramente recebe atenção, como as pessoas comuns realmente se divertem. Por quê? Mesmo em um dos países mais secretos da Terra, a natureza humana não muda. As pessoas ainda riem, celebram, relaxam e encontram formas de escapar da pressão da vida diária. Mas a forma como a diversão aparece aqui é muito diferente do que você poderia esperar. Em cidades como Pyongyang, o entretenimento é cuidadosamente planejado, estruturado e frequentemente ligado ao orgulho nacional. Uma das maiores fontes de diversão são os eventos públicos em grande escala. Apresentações massivas, danças sincronizadas e festivais não são apenas exibições culturais, também são uma forma de entretenimento social, onde milhares de pessoas participam juntas. Um dos exemplos mais famosos é o Festival Alira, também conhecido como os Jogos de Massa. Imagine dezenas de milhares de participantes movendo-se em perfeita sincronia, criando enormes mosaicos humanos, música e narrativa ao mesmo tempo. Para os locais, isso não é apenas um espetáculo, é um momento de união, orgulho e emoção. Famílias assistem juntas, crianças treinam durante meses e toda a experiência se torna algo que as pessoas realmente aguardam com expectativa. Mas o entretenimento nem sempre acontece em uma escala tão grande. Para muitos norte-coreanos, prazeres simples importam tanto quanto. Parques e espaços públicos em Pyongyang ganham vida durante as noites e fim de semana. Você encontra pessoas dançando em grupos, cantando músicas tradicionais, ou simplesmente aproveitando o tempo com amigos. A música desempenha um papel importante na vida cotidiana, e até encontros casuais podem se transformar em sessões animadas de dança.
Pode parecer espontâneo, mas também é moldado por normas culturais e formas aprovadas de expressão. Outra forma popular de relaxar é através do esporte. Futebol, vôlei e tênis de mesa são amplamente apreciados em todo o país. Competições locais são comuns e as pessoas frequentemente se reúnem para assistir ou participar. A atividade física não é apenas sob condicionamento, também é uma das poucas formas socialmente aceitas de relaxar e se conectar com outras pessoas. Até escolas e locais de trabalho organizam eventos esportivos regulares, transformando-os em momentos de diversão e união comunitária. Para os mais jovens, parques de diversão e centros recreativos oferecem outra forma de escape. Locais como o Parque de Diversões Mangiondade oferecem brinquedos, jogos e uma rara sensação de diversão despreocupada. Luzes brilhantes, risadas e o som da música criam uma atmosfera surpreendentemente familiar, mesmo dentro de um ambiente altamente controlado. Esses espaços são especialmente populares durante feriados, quando as famílias se reúnem para passar tempo fora da rotina diária. Falando em feriados, as celebrações são alguns dos momentos mais importantes de alegria na Coreia do Norte. Datas nacionais ligadas à liderança e à história são marcadas com apresentações, desfiles, fogos de artifício e eventos organizados. Dias como o Dia do Sol trazem uma atmosfera festiva por todo o país. As ruas são decoradas, as pessoas vestem suas melhores roupas e as comunidades se reúnem de forma ao mesmo tempo festiva e cerimonial. Mas a diversão nem sempre é pública. Dentro de casa, as pessoas encontram formas mais silenciosas de relaxar. Assistir televisão, ouvir música, jogar jogos de tabuleiro ou simplesmente compartilhar refeições com a família são partes importantes da vida cotidiana. Embora a mídia seja fortemente controlada, programas locais, filmes e músicas ainda oferecem entretenimento e sensação de conexão. Também existe um interesse crescente por tecnologia, dentro dos limites permitidos. Alguns cidadãos têm acesso a sistemas internos nacionais, onde podem jogar, ler conteúdos ou assistir a vídeos aprovados. Não é a internet aberta que o resto do mundo conhece, mas ainda oferece uma forma de escape digital. O mais fascinante é como a criatividade encontra espaço mesmo dentro de restrições. As pessoas se adaptam. Elas criam momentos de alegria com o que está disponível. Seja uma dança espontânea em um parque, um jogo competitivo de vôlei ou um festival cuidadosamente organizado, a diversão na Coreia do Norte é menos sobre liberdade de escolha e mais sobre experiências compartilhadas. E é isso que a torna tão única. Porque aqui, o entretenimento não é apenas expressão individual, é comunidade, estrutura e pertencimento. Em um país onde grande parte da vida é controlada, esses momentos de alegria se tornam ainda mais significativos. Eles oferecem um vislumbre do lado humano de um lugar muitas vezes visto apenas através da política e do mistério. E talvez a parte mais surpreendente de todas, por trás da imagem rígida da Coreia do Norte, as pessoas ainda encontram maneiras de sorrir, celebrar e sentir alegria, apenas de uma forma que o mundo exterior raramente vê. Número 2. A realidade da vida diária das pessoas e da economia. Vá além das imagens cuidadosamente encenadas e dos tours rigidamente controlados, e você começa a descobrir um lado muito diferente da vida dentro da Coreia do Norte. Um lugar onde a sobrevivência diária é moldada por controle rigoroso, recursos limitados e uma economia diferente de quase qualquer outro lugar do planeta. Para os cidadãos comuns, a vida diária é profundamente estruturada e fortemente influenciada pelo Estado. A maioria das pessoas acorda cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, e começa o dia com trabalho designado. Os empregos não são escolhidos livremente como em muitos outros países. Em vez disso, o trabalho geralmente é atribuído pelo governo, e mudar de carreira é extremamente difícil. Seja na agricultura, construção, fábricas ou escritórios governamentais, o papel de cada pessoa está ligado às necessidades do Estado, e não à ambição pessoal. Em cidades como Pyongyang, a vida pode parecer mais estável e até relativamente moderna na superfície. Existem grandes avenidas, prédios de apartamentos e espaços públicos bem cuidados. Mas mesmo aqui, o acesso a recursos depende fortemente de lealdade, status e confiança política. Aqueles considerados mais leais ao sistema recebem melhores moradias, mais alimentos e melhores condições de vida, enquanto outros enfrentam escassez constante. Fora da capital, a realidade se torna muito mais difícil.
Áreas rurais e cidades menores enfrentam dificuldades contínuas com eletricidade, infraestrutura e abastecimento de alimentos. Em muitas regiões, apagões são comuns, às vezes deixando comunidades inteiras no escuro à noite. O aquecimento durante invernos rigorosos pode ser instável, forçando famílias a depender de alternativas básicas e, às vezes, inseguras apenas para se manter aquecidas. A economia é uma das mais controladas do mundo. Oficialmente, opera sob um sistema planejado centralmente, onde o governo controla a produção, distribuição e preços. No entanto, ao longo dos anos, uma economia paralela informal surgiu silenciosamente. Mercados informais, conhecidos como Janmada, tornaram-se essenciais para a sobrevivência de muitas pessoas. Esses mercados permitem a troca de mercadorias, venda de produtos caseiros e acesso a itens que o Estado não consegue fornecer de forma confiável. Curiosamente, esses mercados criaram uma pequena, mas importante mudança na vida diária. Embora o governo ainda mantenha a autoridade rígida, muitas famílias agora dependem mais desses mercados locais que das ações estatais. Alimentos, roupas e até pequenos eletrônicos podem ser encontrados ali, muitas vezes contrabandeados ou produzidos de forma privada. Essa economia subterrânea introduziu um leve senso de independência, mas também existe sob constante risco, já que as regras podem mudar a qualquer momento. A agricultura continua sendo uma parte importante da economia, mas é frequentemente afetada por equipamentos ultrapassados, fertilizantes limitados e clima imprevisível. A escassez de alimentos tem sido um problema recorrente por décadas, e embora as condições tenham melhorado em comparação com a fome devastadora dos anos 1990, muitas famílias ainda lutam para manter uma alimentação estável. As refeições são simples, com arroz, milho e vegetais como base, enquanto carne é considerada um luxo. Outro aspecto marcante da vida diária é o acesso limitado à informação. A internet, como o mundo conhece, não está disponível livremente. Em vez disso, uma rede interna altamente restrita fornece apenas conteúdo aprovado pelo governo. Isso significa que a compreensão das pessoas sobre o mundo exterior é cuidadosamente controlada. O dinheiro também funciona de forma diferente. Embora a moeda nacional seja usada, seu valor é instável, e muitas pessoas preferem trocar produtos diretamente ou usar moedas estrangeiras quando possível. Em alguns mercados, itens são precificados em yuan chinês ou até dólares americanos, refletindo a natureza complexa e frágil da economia local. Apesar de todos esses desafios, a vida diária continua com rotina. No fundo de uma das nações mais isoladas da Terra, a vida das mulheres na Coreia do Norte se desenrola de uma forma que a maioria do mundo mal consegue imaginar. Atrás de fronteiras rigidamente controladas, regras estritas e vigilância constante, as mulheres norte-coreanas vivem uma realidade moldada por disciplina, expectativa e sobrevivência. Mas, sob essa superfície, existe uma história muito mais complexa, de resiliência, força silenciosa e adaptação em um sistema onde a liberdade pessoal é extremamente limitada. Na capital Pyongyang, a imagem apresentada aos estrangeiros é cuidadosamente construída. As mulheres aqui frequentemente aparecem pisados, trabalhando como agentes de trânsito, professoras ou em escritórios governamentais. A aparência não é apenas pessoal, é política. Penteados, roupas e até comportamentos são influenciados por padrões aprovados pelo Estado. Existem estilos de cabelo oficialmente permitidos que as mulheres devem seguir, reforçando a uniformidade em vez da individualidade. Mas fora da capital, em áreas rurais e cidades menores, a realidade se torna muito mais dura. Muitas mulheres são a base da sobrevivência de suas famílias. Enquanto os homens frequentemente recebem empregos estatais que podem pagar pouco, ou às vezes nada, as mulheres entram nos mercados informais, conhecidos localmente como Janmada. Esses mercados não são oficiais, mas são essenciais, e as mulheres dominam esse espaço. Elas vendem desde alimentos caseiros até produtos contrabandeados, sustentando silenciosamente uma economia paralela que mantém o país funcionando. A vida diária não é fácil. A escassez de alimentos e as dificuldades econômicas fazem com que as mulheres carreguem uma dupla responsabilidade: trabalhar e manter a casa. Elas acordam cedo, cuidam dos alimentos, das crianças e ainda passam horas tentando ganhar dinheiro nos mercados locais. É um ciclo constante de esforço apenas para garantir a sobrevivência básica.
A educação para mulheres é oficialmente incentivada e as taxas de alfabetização são altas. No entanto, as oportunidades de carreira são limitadas tanto pelo sistema quanto por expectativas tradicionais. Embora algumas mulheres se tornem médicas, cientistas ou engenheiras, muitas ainda são incentivadas a priorizar a família e a lealdade ao Estado acima de tudo. A lealdade não é apenas esperada, é imposta. As mulheres, como todos os cidadãos, devem participar regularmente de sessões ideológicas, reuniões de autocrítica e atividades comunitárias que reforçam a devoção à liderança. A influência de figuras como Kim Jong está profundamente inserida na vida diária. Desde a infância, as mulheres são ensinadas a admirar e seguir o sistema governante sem questionamentos. O casamento também é moldado por fatores sociais e políticos. Embora o amor exista, os relacionamentos muitas vezes são influenciados por classe social, lealdade e histórico familiar. O sistema de classificação chamado Sombum pode determinar não apenas oportunidades, mas até com quem alguém pode se casar. Apesar dessas restrições, há sinais silenciosos de mudança. A exposição à cultura externa, por meio de mídias contrabandeadas de países como Coreia do Sul e China, começou a influenciar as gerações mais jovens. Algumas mulheres estão se tornando mais conscientes da vida além das fronteiras. Essa consciência é sutil, muitas vezes escondida, mas está lentamente moldando novos pensamentos e desejos. A deserção é um dos caminhos mais perigosos, mas muitas das pessoas que desertam são mulheres. Cruzar a fronteira para a China envolve riscos extremos, incluindo exploração e tráfico humano. Ainda assim, algumas arriscam tudo em busca de uma vida melhor, algo que só ouviram falar em sussurros. O que torna a história das mulheres norte-coreanas tão poderosa não é apenas a dificuldade, mas a capacidade de adaptação e resistência. Em um país onde cada aspecto da vida é monitorado, onde as escolhas são limitadas e onde o mundo exterior parece outro planeta, essas mulheres continuam encontrando forma de sobreviver, sustentar suas famílias, em alguns casos, desafiar silenciosamente o sistema. Esta não é apenas uma história de restrição, é uma história de resiliência escondida em uma das sociedades mais secretas da Terra. E esse é o verdadeiro choque. A Coreia do Norte não é apenas um país que você visita. É um lugar que você experimenta através de uma lente cuidadosamente controlada, onde o que você vê é apenas uma fração da história completa. Desde regras rígidas de entrada, até movimentos guiados, uma realidade que parece quase real. Cada momento lá dentro faz você questionar o que é mostrado e o que está escondido. Então me diga, se você tivesse a chance, você realmente visitaria a Coreia do Norte sabendo de tudo isso? Se você gostou dessa imersão em um dos países mais secretos do mundo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para mais documentário de viagem e comentar suas opiniões abaixo. E prepare-se, porque da próxima vez, vamos ainda mais fundo em lugares que a maioria das pessoas nunca deveria ver.